Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Que saudade que eu tô do oitavo. A gente vai começar agora num processo diferente dessa quarentena, que é o momento em que a gente vai começar a gravar uns vídeos para que a gente possa tentar, de alguma maneira, retomar os nossos conteúdos e também dar andamento àquilo que a gente já vem trabalhando, né? Bom, espero que vocês estejam muito tranquilos nessa quarentena. Espero que vocês estejam fazendo as coisas certinhas. Alguns de vocês conversaram comigo pelo meio do WhatsApp, do Instagram e do Teams. Oficialmente, como eu já falei para vocês, essa vai ser a nossa única ferramenta de trabalho, que é o Teams, tá? Então eu vou postar vídeos, eu vou postar as atividades e a gente vai conversando através desse recurso, certo? Bom, vamos lá. Desde a semana passada e da semana anterior, a gente vem falando um pouquinho mais sobre o final da Revolução Industrial, lembra? Nós tínhamos comentado sobre isso e eu falei para vocês que a gente ia ingressar então para falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos e a França, tá? Então eu pedi que vocês lessem, né, no módulo de vocês estes capítulos aqui, ó. E a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? Em específico sobre as ideias iluministas que vão se propagando, né? Lembra que a gente conversou, que nós vimos todos os iluministas, aí eu falei para vocês assim, ó, nós vamos agora passar um pouco mais adiante, nós vamos para a Revolução Industrial. Não significa que o iluminismo acabou. Lembra que o iluminismo não são ideias que se acabam, elas são ideias que permanecem. A única coisa que acontece é que os anos vão passando, essas ideias elas vão se formalizando. Nós falamos de vários iluministas, nós falamos daqueles iluministas que propagavam ideias de liberdade, de igualdade, de tolerância religiosa. Nós falamos de vários, fizemos pesquisas e fomos falar um pouquinho então sobre a Revolução Industrial, tá? Bom, a partir daí, a gente começou a falar da Revolução Industrial, nós falamos de como se deu a Revolução Industrial na Inglaterra, como ela foi a pioneira desse processo de revolução, né, de revolução no trabalho. Nós falamos sobre como era o trabalho feminino, o trabalho das crianças, dos homens, a falta de direitos que se tinha nesse período, né? E aí eu falei para vocês acham que as pessoas com ideias iluministas ali, elas iriam deixar isso passar? E aí eu falei, inclusive, lembre que nós estávamos também num processo de expansão marítima que aconteceu lá em 1500, 1600, e a Inglaterra, ela conquistou várias colônias, e aí eu ainda perguntei, qual seria um tipo de colônia da Inglaterra? Estados Unidos, mais conhecido como 13 colônias, que nós falamos, tá? E aí, gente, as 13 colônias da América do Norte, elas foram fundadas dentro de uma ideia de mercantilismo, que nós falamos também, né? Que ficou conhecido como Pacto Colonial. Cada um tinha sua colônia e retirava de lá os seus recursos necessários para a produção. No caso, a Inglaterra era a metrópole daquilo que nós vamos chamar de 13 colônias, que era dividida em específico lá nas 13 colônias, eram divididas em colônias do norte e as colônias do centro e as colônias do sul. As colônias do norte, elas compreendiam a região como Massachusetts, Connecticut, entre outras áreas. Bom, as colônias do centro já ficavam, né, onde hoje nós conhecemos como Nova York, New Jersey, Pensilvânia, Filadélfia. Essas colônias, elas eram a do centro. E por sua vez, a gente vai ter também as colônias do sul, que a gente vai encontrar Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Essas 3 colônias, gente, elas tiveram algumas diferenças na forma como elas foram colonizadas, tá? Nós vamos conhecer 2 tipos, que é a colônia de povoamento e nós vamos falar também da colônia de exploração. Qual que é a diferença entre elas? O próprio nome já diz, colônia de povoamento e colônia de exploração. O que seria uma colônia de povoamento? A colônia de povoamento, ela foi feita no norte e no centro, tá? Ela ocorre como se fosse uma forma mais de povoar a região, tá? Ela tem um clima um pouco mais temperado, as colônias do norte e do centro,
e com isso o clima se parece muito com a da Inglaterra. E assim, então, os produtos que eram cultivados na colônia do norte e do centro, eles não iam concorrer com os produtos ingleses, então não eram tão necessários assim. Dessa maneira, foi por conta do clima que se desenvolveu um sistema de produção que era baseado no trabalho negro. Lembra que nós falamos que tinha o triângulo comercial? Na grande propriedade de uma monocultura. O que é uma monocultura? O cultivo de apenas um tipo de produção, e este tipo de produção estava voltada para o mercado externo. Já na colônia do Sul, a colônia do Sul ela dependia essencialmente de suas relações econômicas com a Inglaterra, né, para onde eles iriam exportar os produtos que já eram mais à base de um produto mais tropical, porque o clima da colônia do Sul ele é diferente. Ele é mais quente, então lá a gente já vai ter uma produção de algodão e tabaco também, tá? Então assim, tem 6 minutos de vídeo já. Eu vou gravar outros para que a gente continue, né, nessa explicação, mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente vai falar das 13 colônias, nós estamos falando de colônias diferentes. Nós estamos falando das colônias que tem no norte, no centro e no sul. A do norte e a do centro tem um tipo de tem um tipo de exploração diferenciada das do sul, tá? Então a gente precisa tentar lembrar disso. Eu pedi para que vocês lessem os módulos e aí eu queria que vocês grifassem para que na nossa próxima aula a gente já faça um debate. Lembrem que a gente vai seguir a sequência das aulas que vão ser passadas para vocês, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham lido sobre as 13 colônias e a gente vai explicando um pouquinho melhor. Sempre tenham em mente as ideias iluministas, que vão ser essas ideias que vão chegar lá nas colônias dos Estados Unidos, né, que seriam as 13 colônias, e que vão dar andamento a todo esse processo de independência dos Estados Unidos, que vai ser o primeiro processo de independência, ok? Então é isso. Espero vocês nas nossas próximas aulas e fiquem em casa, bom? Beijo!